Olá, amigos. Essa semana nós tivemos uma semana bastante ativa no Colégio IUP, né? Aqui em Salvador, que está sendo feito, como foi feito hoje, uma oficina dos sabonetes. Então foi interessante que os meninos estão aprendendo habilidades produtivas, ou seja, a confecção de sabonete e algumas outras coisas que nós vamos fazer, né? Hoje foi dos meninos, como vocês estão vendo aí as fotos, né? E amanhã será a das meninas. Vamos ver, depois vamos fazer uma disputa entre quem conseguiu, quais conseguiram fazer os melhores sabonetes, etc., essas coisas todas. Então isso são atividades, habilidades, né, produtivas, para que eles não fiquem só naquela história de português, matemática, ciências, história, geografia, etc., porque isso é necessário, né? Tanto para o desenvolvimento intelectual como para o desenvolvimento da criatividade, da inventividade, da descoberta, coisas assim, né? Então, essa atividade, que essa foi feita pela professora Joyce de arte, que já está planejando o sarau, né? E a feira, e em breve nós teremos a feira literária também. Então, são atividades diversificadas, para que a gente possa, então, estimular os alunos a essas novas habilidades. Inclusive, descobrir habilidades que estavam escondidas, né, camufladas em alguns deles. É sempre interessante esse detalhe, né? Essa semana foi uma semana também importante pelo seguinte: como nós começamos a 4ª unidade letiva, então eu estou dando primeiro as notícias internas do colégio em Salvador, né? E depois nós vamos falar dos colégios apoiados por nós em outros estados. Essa semana, começando a 4ª unidade letiva, então foi feita a primeira assembleia de classe da 4ª unidade, onde foi examinado, nós examinamos, eu junto com os professores, na terça-feira, nós todos examinamos aluno por aluno, ou seja, como está a performance de cada um dos alunos. Porque, como esse ano nós já alcançamos um ponto quase ideal do nosso projeto educacional, em que os alunos não têm conhecimento das notas que tiram nas avaliações, para que eles só se preocupem com o assunto a estudar, assunto a conhecer, assunto a entender, e não com nota a tirar. Então, nós fizemos essa análise, né? Essa análise foi feita e os alunos que estão com a performance mais baixa, ou seja, que não estão com um bom desenvolvimento, foram registrados e no mesmo dia e também hoje nós fizemos então a chamada de cada um deles para que eles fossem alertados quais os caminhos a tomar. Então todos foram orientados na forma correta de fazer o estudo a partir dessa semana, como se fosse, por exemplo, uma recuperação grande, pegando toda a 4ª unidade, né? E os pais, então, desses alunos receberam uma carta explicativa e nós vamos, então, fazer agora reuniões periódicas. A cada 2 semanas, uma nova reunião, analisando todos os alunos, mas principalmente esses cuja performance não foi tão boa na 3ª unidade. Então, com isso, nós vimos que grande parte dos alunos já está mesmo bastante acostumada com esse sistema de não ter conhecimento de nota e sim de assunto que precisa estudar para ter o conhecimento pleno que é necessário para se desenvolver na vida, né? Diversos pais já estão conscientes disso que está sendo feito e aos poucos nós vamos realmente mudando a mentalidade. Ou seja, aquela mentalidade do aluno só pensa em nota e não pensa em conhecimento já está praticamente sepultada no nosso colégio. E nós estamos, como sempre, né, prontos a passar essa metodologia, a passar essa ideia para todos aqueles que desejam realmente ter um desempenho melhor, ou seja, acabar com aquela história de nós sermos o pior país do mundo em aprendizagem, certo? Então, lá nós já estamos com esse detalhe e passando para as outras instituições. Então essa semana foi a semana dedicada a isso, análise
individual de cada um dos alunos, feita por todos os professores com a minha presença, e chamada de cada um dos alunos. Amanhã ainda tem dois alunos apenas que ainda precisam ser alertados e orientados para essa recuperação. Pois bem, agora vamos ao nosso boa noite, Washington, boa noite, Dirley. Agora vamos então à nossa trajetória, né? Nós vimos então que hoje foi a fabricação de sabonete, ou seja, habilidade. Amanhã será a mesma coisa para as meninas, né? E na sexta-feira, então, eu estarei viajando para Belém do Pará, onde no sábado, em Ipixuna, já a umas 4 horas de Belém, nós estaremos fazendo esse evento, que é uma palestra sobre o sentido da vida, lá na Salão Paroquial de Ipixuna do Pará. Tá? Então, sexta-feira estaremos indo a Belém, e sexta-feira, no início da noite, eu já devo estar em Ipixuna do Pará, para que no sábado nós possamos então estar com os jovens, todos os adolescentes de lá de Ipixuna, nesse evento, né, que vai ser, a instituição é Avivar Jovem, e nós vamos começar lá no Salão Paroquial às 18 horas essa palestra, o sentido da vida, tá? Lógico que vai haver um monte de outra coisa, vai haver dinâmicas, rodas de conversa, animação, teatro, etc., né? E tudo no Salão Paroquial de Ipixuna do Pará. Isso então é no sábado. Já no domingo, ainda nas proximidades, nós iremos então ao distrito de Novo Horizonte, que é o quilômetro 88, distrito de Ipixuna do Pará, chamado Novo Horizonte, na escola Dr. Fernando Guilhom, onde nós faremos uma palestra sobre educação, conhecimento e desafios na aprendizagem. Tá? E esse evento vai ser realizado, a organização e realização é da FACESP. Será então no domingo 23 de setembro. Tá? Em seguida, nós estaremos então dando todo o apoio à escola Irmã Agnes Vinquier, em Ipixuna do Pará, onde nós conversaremos com os alunos, com os professores, com os pais, sobre todos os assuntos que forem necessários, para, então, segunda, terça, quarta, até que no dia 27 de setembro, nós teremos, então, o segundo seminário de educação especial inclusiva, onde nós vamos abordar a deficiência intelectual e contribuições metodológicas para o ensino e aprendizagem no contexto escolar. Será na Escola de Ensino Médio Irmã Agnes Vinquier, que o diretor é Júnior Lemos, nosso amigo, e ainda há como se inscrever com as professoras Maria de Jesus e Auricele Lima. Tá? Então, essa vai ser na Escola de Ensino Médio Irmã Agnes Vinquier. Tá? Bom, agora vamos ao nosso tema de hoje. Nós temos 2 temas importantes hoje. Tá? Um dos temas é esse: como acompanhar corretamente a vida escolar do seu filho. Na realidade, são reflexões, como eu coloquei aí, em que nós vamos dar algumas dicas que acabam transformando a obrigação de estudar em prazer de aprender. Como é que é isso? Então, é muito difícil, os pais ficam meio perdidos na hora de fazer o acompanhamento escolar dos filhos. E esse meio perdido tem sentido. Muitas vezes é porque as pessoas não sabem bem como estimular o filho a estudar, como prepará-lo para ter boas notas, que é o que os pais querem, são boas notas o tempo todo. Então fica aquela preocupação constante, e as perguntas, e as insistências, e as pressões, e algumas vezes essas coisas podem estar dando resultado oposto àquilo que se deseja. Então é muito importante que os pais prestem bastante atenção a determinados detalhezinhos, determinadas dicas, que vão estimular o filho em vez de desestimulá-lo. Que às vezes, algumas pessoas, cada pessoa é diferente, né?
Algumas pessoas ficam animadas, empolgadas, etc. Boa noite, Luciane. Ficam animadas, empolgadas quando estão sofrendo pressão. Outras não. Outras são diferentes. Outras elas ficam desanimadas quando estão sofrendo pressão. Então é importante que os pais identifiquem como é seu filho para poder exercer o papel correto nesse estímulo. Bom, só para lembrar, nós temos 2 assuntos hoje importantes, tá? Então, um dos assuntos é esse, como acompanhar corretamente a vida escolar do meu filho, e em seguida esse é para todos os pais, e em seguida nós vamos ver como garantir a aprendizagem de todos os meus alunos, sem exceção. Então, o primeiro é para os pais e esse para os professores e as escolas que desejarem otimizar, ou seja, melhorar a situação de aprendizagem de seus alunos, tá? Então, voltando aos pais, tá? Então, vejamos, como é que eu posso estimular? Em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte: a educação brasileira é a pior do mundo porque os nossos alunos não pensam em aprender nada. Estou dizendo, na média. Pensam apenas em tirar nota para passar de ano. A única necessidade que eles têm, a única preocupação que os alunos têm é saber que nota tirou, que média tirou, para saber quanto está precisando tirar para poder passar de ano. Em momento algum, nesse cálculo que eles fazem, eles verificam qual é o assunto que eles não aprenderam direito e por causa disso tiraram uma nota ruim anteriormente. Não. Esse assunto está devidamente esquecido, eliminado, abandonado, excluído, jogado fora, tacado fogo. Por quê? Porque ele já passou por aquilo. Eu não quero nem saber mais da primeira unidade, não quero saber nem mais da segunda unidade, eu nunca mais vou querer saber disso porque eu já estou na terceira. Eu só tenho que tirar uma nota para compensar a nota ruim que eu tirei antes. Mas e um assunto que você não aprendeu na primeira e na segunda unidade? Você não vai precisar dele depois, não? Lógico que vai. Óbvio que vai. Vai até para poder entender direito os assuntos da terceira e da quarta. Mas a tendência do aluno não é entrar de cara no assunto atual sem sequer se preocupar em tirar dúvidas sobre aquilo que errou antes. E esse sistema de notas mostra exatamente isso, leva a exatamente isso. Porque a partir do momento que você diz você tirou 5, a média é 6, você vai ter que tirar 7 para compensar aquele 5. Ou você tirou 6, a média é 7, vai ter que tirar 8 para compensar aquela nota. E assim, o aluno só pensa em nota. Lá se vai a preocupação para o ralo, a preocupação com o assunto a aprender. Pois bem, esse ano nós já alcançamos no IUP e em diversos colégios que nós estamos orientando, nós já alcançamos o nível de eliminar a possibilidade do aluno ter conhecimento das suas notas. Então, como é isso que eu já falei em outros sistemas? O aluno recebe a nota, recebe a prova, faz a prova, a nota é registrada para a coordenação e para o professor, e o aluno recebe a prova de volta para estudar e refazer as questões que ele não acertou. E tirar dúvida com o professor até ele ter certeza absoluta que já não tem dúvida sobre aquilo que ele errou. Então a preocupação do aluno vai ser acertar tudo na prova. O que ele acertou de primeira vez e o que ele não acertou, e tirando as dúvidas. Pronto. Bom, essa é a parte do colégio, é a parte do aluno. Agora, como é que o pai vai acompanhar esse filho, o desempenho desse filho? Antes de mais nada, para ele acompanhar o desempenho do filho, o filho pode não estar num colégio que tenha esse método, pode ser num colégio que tenha método antigo, método tradicional, nota, teste, prova, nota para tirar, nota para passar, compensação de nota, aquelas coisas todas, como é normal. Então vamos ver como é que um pai pode, independentemente do tipo de colégio que ele está, garantir que seu filho esteja estimulado e que com isso tenha um bom resultado, um bom desempenho e que tenha a aprendizagem de verdade para garantir o seu futuro. Tá? Como é isso? Primeira coisa,
a única pergunta que nós, como pais, devemos fazer aos nossos filhos não é como estão as suas notas, que essa é a pergunta que eu mais ouço. Filho, como é que estão suas notas? E todo mundo pergunta, né? O tio, como é que estão suas notas? Como é que estão suas notas? Para que interessa a nota? Como é que está a sua aprendizagem? E a pergunta nem é isso, a pergunta é outra. A pergunta, para que o pai esteja participando realmente da aprendizagem do filho, estimulando ele a aprender, ele tem que perguntar todos os dias, ou pelo menos todos os dias que ele estiver junto do seu filho, uma simples coisa: filho, o que você aprendeu hoje? Ou se ele não está todo dia, filho, o que você aprendeu essa semana? Me explica o que você aprendeu. O que foi mais interessante dos assuntos que você aprendeu? Como está essa sua aprendizagem? Você está conseguindo ligar essa aprendizagem à nossa vida, ao dia a dia, ao seu futuro, à sua profissão? Você já sabe para que serve isso que você está aprendendo? Vamos discutir, vamos debater isso. Esse é o melhor meio de você garantir que seu filho realmente vá aprender. Não vejo outra maneira de você fazer isso. Se perguntar como estão suas notas, acabou. Ele sabe que só vai precisar passar para você nota. E todo mundo sabe que tirar nota é fácil, é só pescar ou colar na prova. Tá? É só copiar os trabalhos dos colegas para entregar. É só fazer isso. Agora, quando você pergunta sobre o assunto que aprendeu e pede para te ensinar, ele percebe que a coisa mais importante para seus pais é que ele esteja aprendendo alguma coisa para garantir um conhecimento para o futuro. É só isso. É só isso. Então, gente, para que nós possamos garantir isso, essa é a pergunta. Então, eu estou pedindo sempre, encarecidamente a todos os pais, independente da escola. Não precisa ter uma escola que tenha o método IUP, porque pouquíssimas têm, tá? Uma escola que tem o método tradicional mesmo, isso serve. Por quê? Que a partir do momento que nós estamos estimulando o nosso filho para a aprendizagem, para ficar empolgado com o assunto, para poder conversar com a gente sobre aquele assunto, se a escola é daquela antiga tradicional que só pensa em nota, ele só vai tirar notas boas. É lógico que só vai tirar notas boas. Então, a aprendizagem gera notas boas. A aprendizagem real. Outra coisa que gera notas boas dos colégios tradicionais é decorar para a prova, mas isso não gera conhecimento. E eu não conheço, não entendo, não consigo entender nada diferente de duas coisas importantes para a vida: amor e conhecimento. Então, só existe, no meu modo de entender, duas coisas super importantes para alicerçar toda uma vida de felicidade, que chama-se amor e conhecimento. E é justamente com o adquirir conhecimento, com o ter capacidade de ter conhecimento, com o sentir que tem conhecimento, que está aprendendo, que a gente consegue desenvolver o amor próprio, o amor por nós mesmos e aquela capacidade de compartilhar esse amor com todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, para isso, nós precisamos ter conhecimento e não nota. Nota não serve para nada. Tá? É conhecimento. Então, vamos ver se a gente muda a mentalidade, a nossa mentalidade como pais, né? Para que a gente só se preocupe com uma coisa: o que meu filho está aprendendo, como eu posso discutir com ele aquilo que ele está aprendendo, ajudá-lo a debater ideias sobre aquela coisa que ele está aprendendo, ajudá-lo a pesquisar sobre aquilo e ligar aquilo que ele está aprendendo ao futuro dele, ao trabalho dele, à profissão dele, até a profissão dele, ele vai acabar escolhendo por causa disso, com essa facilidade. A partir do momento que ele está discutindo com a gente os assuntos que ele está aprendendo, obviamente aí vão surgir as profissões que têm a ver com aqueles assuntos. E quando surgirem as profissões que têm a ver com aqueles assuntos, ele vai descobrir qual é a profissão que ele mais gosta, qual é a profissão que vai ser mais interessante para ele. Então, eu acho fundamental esse enfoque, é o enfoque mais importante que tem. Então, isso é básico, tá? Vamos ver outras dicasinhas, mas essa é a principal. É a principal. Com essa dica, eu acredito que ninguém vai ter problema com o desempenho do seu filho. Lógico que não, porque ele vai estar sendo estimulado.
Agora, se a criança chega em casa, se o adolescente chega em casa e ninguém quer saber sobre o que ele está aprendendo, ninguém quer saber de nada, lógico que ele não está entendendo. Por que ele está numa escola e ninguém se interessa por aquilo que ele aprende? Se interessa apenas ele entregar um boletim com notas boas. Então, vamos mudar o foco. Vamos ter essa forma de nos relacionarmos com ele, tá? Segundo ponto, ambiente. Então, para nós podermos garantir um bom desempenho, nós temos, em primeiro lugar, esse tipo de pergunta, como eu falei, e em segundo lugar, o ambiente. Há crianças, há adolescentes que adoram estudar deitado na cama, de cabeça para baixo. Por quê? Porque é um momento que ele tem que arranjar alguma coisa a mais para fazer, para distrair, para que aquele estudo não fique enfadonho, chato, etc. Mas por que isso? Porque ele não está vendo o ambiente de estudo em casa. Se ele estiver vendo o ambiente de estudo em casa, lógico que ele vai para esse ambiente de estudo e vai se empolgar. Então, eu sempre comento sobre aquele fato. Tem um amigo meu que comprou uma escrivaninha linda para o seu filho, colocou lá no quarto dele, escrivaninha linda, cheia de coisa, e o filho continuou tendo maus resultados. Aí me perguntou, eu não estou entendendo por que isso. Eu digo, vem cá, e quando ele está lá na linda escrivaninha dele, com os cadernos maravilhosos, etc., você está fazendo o quê? Aí o pai disse, eu já terminei meu trabalho, eu estou lá vendo televisão. Eu disse, pois é, aí é que está. No momento que nosso filho está estudando, quem estiver em casa deve estar também fazendo alguma coisa, escrevendo, lendo, alguma coisa intelectual. Então, venda essa escrivaninha linda que você comprou e leve seu filho para ficar na sala, na mesa da sala, com você, ele estudando e você com algum livro, com alguma coisa, escrevendo também. Só em ele estar sentindo que o ambiente não é só ele que está fazendo alguma coisa, é você e ele, tá? Logicamente, o estímulo é outro. Tanto que aí, de vez em quando, ele pode comentar sobre uma coisa que ele está aprendendo, você pode comentar alguma coisa sobre o que ele está aprendendo, você pode comentar alguma coisa sobre o que você está lendo, e pode fazer uma relação da aprendizagem com o dia a dia. Tá? Pronto, o ambiente está formado. Então, um ambiente de aprendizagem, em que se adquire conhecimento, que se dialoga conhecimento, é outra coisa. Agora você diz, não, eu não tenho tempo, durante a semana é impossível que eu chego tarde da noite, mas tem algum dia que você não chega tarde da noite. Então, nesse dia, que seja no fim de semana, vá para a mesa e diga, filho, vem me explicar o que você aprendeu nessa semana. Aí diz, poxa pai, logo hoje, sábado, logo hoje, domingo. Diz, não, mas eu só tenho hoje para a gente conversar sobre isso. A partir do momento que você faz a primeira reunião intelectual com ele, ele vai querer outras, porque ele vai ver que aquilo é útil, aquilo é ótimo, ele vai se sentir bem, ele vai se sentir realizado, porque ele vai se sentir reconhecido por aquilo que ele está na escola aprendendo. Então, é o segundo ponto, é o ambiente. Então, em primeiro lugar, a pergunta, o que você está aprendendo. Em segundo lugar, o ambiente propício ao desenvolvimento intelectual. Então, são coisas básicas, importantes, necessárias, para que a gente mude essa realidade que está triste. Eu tenho visto pais que não querem nem saber de ler, de escrever, de coisa nenhuma. Gente, logicamente, se a gente quer que nosso filho seja melhor do que nós, se a gente quer que ele avance, que ele tenha sucesso, nós temos que pensar seriamente em nós estarmos fazendo coisas semelhantes. Tem alguns pais que agora que os filhos estão terminando o seu ensino médio, ensino fundamental, entraram numa faculdade. Ótimo! Então estude na mesma mesa que ele. Põe na mesa da sala os seus trabalhos e ele também. Aí que você vai ver o desempenho, o desenvolvimento desse adolescente. Vai ser uma maravilha. E, obviamente, com isso, nós vamos ter resultados espetaculares na aprendizagem. E esses filhos, obviamente, vão estar completamente diferentes, vão fazer a diferença em relação ao restante dos filhos do Brasil. Porque nós vamos sair daquela análise de pior país do mundo de aprendizagem, porque os nossos vão estar totalmente estimulados. Então essa é a parte da família.
Então a parte da família é fundamental. Por quê? E aliás tem sido esquecida. Muitas famílias estão esquecendo e achando que a única responsabilidade de fazer isso que eu estou falando até agora é da escola. Não é não, gente. A escola não é isso não. Essa é a parte da família. A escola, não adianta a escola ter um excelente método de ensino, excelentes professores. Não adianta isso se a família não estiver estimulando. E estimular, vocês viram, é fácil. Não dá trabalho. Vamos apenas nos organizar para fazer isso sempre, sempre que nós pudermos, ok? Esse é o grande detalhe dessa parte, que é como eu acompanhar o desempenho escolar de meu filho, a vida escolar de meu filho. Tá? Então nós vimos como conversar com ele e como criar o ambiente. Terceiro ponto, visita a escola. É óbvio, porque esse desempenho do filho é uma parceria, escola e família. Então é super importante que a gente visite a escola, converse com os professores, com a coordenação, com a direção, de maneira a ver, olha, eu estou acompanhando meu filho, quero saber o que eu posso fazer a mais para que o desempenho dele melhore. Em alguma coisa ele está com um desempenho um pouco menor e que a gente pode melhorar. Então é isso que nós temos que fazer. A escola tem informações que nós, pais, não temos. Muitas vezes nós temos uma ideia de como está nosso filho na escola e essa ideia não é verdadeira. Tá? Existe uma necessidade de nós fazermos essa interação. Algumas escolas não estão nem aí para identificar seu filho, isso a gente sabe. Algumas escolas grandes, o filho é um número, mas grande parte das escolas, principalmente as pequenas, elas têm uma preocupação individualizada com cada criança. E é só a gente ir lá. E se não tiver, a partir do momento que você está visitando, está conversando sobre o seu filho, eles já começam a ver que precisam ter esse acompanhamento individualizado, porque tem pai que está indo lá e está querendo saber. Né? Então, a direção, a coordenação, os professores têm que estar conscientes de como está aquela criança, senão vai pegar mal. Então, com isso, essa visita à escola é uma forma de nós, pais, dizermos, gente, a minha parte eu estou fazendo, eu estou estimulando meu filho em casa. E eu quero saber a parte de vocês como está e como é que nós na família e vocês na escola, podemos nos unir para que os resultados sejam os melhores possíveis. Então essa parceria é extremamente necessária. Os professores, como eu disse anteriormente, têm informações sobre nossos filhos que nós não temos. Nosso filho em casa é uma coisa, nosso filho na rua e na escola é outra. Muitos pais não aceitam isso e não entendem isso. Vamos raciocinar e vamos entender. Nosso filho em casa está acostumado a um determinado regime. E algumas famílias que às vezes são meio rigorosas, às vezes famílias religiosas, etc., o regime é mais fechado, limitado, a criança em casa não pode fazer uma série de coisas, etc. Quando essa criança, quando esse adolescente se vê num ambiente escolar com os colegas, e vários colegas livres, falando qualquer coisa, etc., ele se sente livre para expor o que ele é na realidade. Aí os professores, então, identificam a verdadeira personalidade daquele aluno que em casa demonstra coisa completamente diferente. Por isso que é muito bom esse contato, porque aí nós podemos conhecer parte do nosso filho que nós estávamos completamente enganados e às vezes é uma parte que não é muito boa, é meio ruim, e que nós não tivemos tempo de corrigir porque nem sabíamos que ele tinha essa tendência. Então é muito importante essa relação. E não pode ser uma relação fechada, como eu já vi. A partir do momento que o professor diz, olha, seu filho está agindo dessa... Não, meu filho não faz isso, nunca fez, de jeito nenhum, você está enganado, vocês estão perseguindo ele. Essa relação é totalmente prejudicial ao próprio filho. Porque se um professor, se um diretor fala alguma coisa para nós, significa que ele está querendo ajudar na complementação da educação cuja responsabilidade é nossa em casa. Então, como é que nós vamos ir contra um professor, etc.,
que está nos ajudando a complementar aquela educação com a parte da informação e também com a educação da socialização. Porque a socialização é que é feita na escola. Poucas crianças hoje têm condição de ser educado na parte de socialização em casa. Por quê? Porque hoje está muito perigoso sair à rua. Então muitos pais preferem que os alunos, que os seus filhos fiquem em casa o tempo todo, não deixam sair, etc. Aí a socialização vai ter que ser feita na escola. Então essa parte, oi Wallace, olá Wallace. Então essa parte é importante que tanto os pais como a escola estejam sempre em contato, nesse diálogo, para poder, obviamente, termos um resultado positivo. Então vejam, com esses três detalhes, nós fechamos uma excelente forma de acompanhar nossos filhos. Vamos ver o que Fábio Medeiros falou. Nos últimos 2 anos eu tenho uma grande preocupação quando visito uma escola na qual penso colocar minha filha mais nova. Não existe um plano de contingência nem de evacuação e combate a incêndio por parte dos profissionais. Essa parte, Fábio, que você está muito por dentro, porque você trabalha justamente com isso, mergulho, etc., é uma parte que agora está sendo exigida, sim, pelo Conselho Estadual de Educação, em que todas as escolas tenham essa preocupação. Então você tem que ter saídas de emergência, você tem que ter extintores de incêndio, você tem que ter isso tudo. Agora, isso já era exigido, apenas exigido na hora que se faz a prefeitura vai dar a autorização de funcionamento. Tá? Mas muita gente, na hora da fiscalização, põe lá os extintores, diz que a saída é aquela e depois acaba. Então isso é importante mesmo, isso é super importante. Tá? E agora eles falam que não é da obrigação dos profissionais, não é da obrigação dos profissionais, não, é da obrigação da escola, óbvio, né? Não tem nem dúvida. Essas visitas são importantes. Por exemplo, há muitas pessoas que pensam nisso e esquecem de ver a parte, por exemplo, de água. Como lá no nosso colégio, nós temos uma estação de tratamento de água no último andar, e além da estação, a água, ao entrar nos bebedouros, tem aquele filtro normal dos bebedouros, né? Mas antes, a água da Embasa passa por uma estação de tratamento lá em cima. Essa estação de tratamento faz com que tire impureza, e quando a gente faz a limpeza, a gente vê como vem impureza na água da Embasa. Não sei se eu não poderia falar isso, mas é importantíssimo todo esse cuidado, isso realmente é. Né? Pois então é isso. Então a primeira parte da nossa conversa é sobre essa relação entre a família e a escola, como nós falamos, que é para que nós saibamos como acompanhar corretamente a vida escolar de meu filho. Tá? Então essa é básica, importantíssima, etc. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, entre em contato para que a gente possa dar outras dicas, etc. Quem quiser ir lá no colégio, saber como é feito isso, como podemos conversar comigo. Aliás, o Colégio UP em Salvador, que é na Liberdade, né, já está com as matrículas para 2019 abertas. Nós iniciamos então o processo de avaliação dos alunos novos, que é o que? Eles fazem um questionário, preenchem um questionário, que é um questionário praticamente da parte emocional, e a gente mede todas as inteligências segundo o Gardner, né, para verificar as necessidades que nós vamos ter de desenvolvê-lo, já que o desenvolvimento lá na escola é focado na individualidade do aluno. Então já está aberto isso para fazer esse questionário, para os alunos responderem o questionário, e fazer uma anamnese, conversa com os pais, etc., para mostrar o que é que se pretende no nosso colégio, ok? Então já está aberto, quem quiser já fazer a visita é só marcar e ir lá. Agora vamos à segunda parte da nossa conversa de hoje, que é para a escola, para o professor, para o coordenador, como eu garanto a aprendizagem de todos os meus alunos, principalmente daqueles alunos que têm qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem. Ou seja, não é garantir a aprendizagem dos alunos bonitinhos que estão sempre estudando, não. Garantir a aprendizagem de todos. Inclusive aquele autista, aquele síndrome de Down, aquele deficiente intelectual,
que está ali, ou aquele que tem uma dificuldade tipo dislexia, descalculia, ou que tem alguma dificuldade em matemática ou em português, ele é plenamente normal, ele não tem nenhum transtorno, nenhuma síndrome, mas tem dificuldade em entender matemática, ou linguagem, ou redação, ou na escrita, coisas assim, e não é disléxico, mas tem dificuldade na escrita, não é descalcúlico, mas tem dificuldade em raciocínio lógico, matemático. Como garantir isso? Bom, aí é que vem o seguinte aspecto super importante para nós. Tá? O que nós precisamos saber nesse ponto? Nós precisamos então ver que nós estamos agora falando com o professor. Tá? Vamos analisar como é a escola tradicional e ver se ela dá certo, se ela funciona. Tá? Aí pessoal diz, lógico que minha escola funciona, eu aprovo um monte de gente no vestibular. Isso não significa escola funcionar. Aprovar gente no vestibular pode ser decoreba, pode ser esforço exagerado, e daqui a pouco o cara passa, mas não vai ter criatividade nenhuma, vai fazer até um curso superior com notas boas e vai ser excluído no primeiro emprego que tiver, porque não desenvolveu criatividade, inventividade, capacidade de descoberta, não sabe raciocinar direito, sabe decorar. Então é uma pessoa que foi mal preparada, a aprendizagem foi péssima, embora tenha tido notas excelentes, a aprendizagem real foi negativa. Então é muito bom que a gente separe nota de aprendizagem. Aprendizagem é uma coisa, nota é outra. Quem aprende pode tirar notas até inferiores a quem não aprende, porque decora. Lógico que as notas vão ser boas. Então o cara vai tirar 8, 8,5, 9. Agora quem não aprende e decora pode tirar até 10. Mas a diferença futura é imensa. Porque aquele que tirou 8,5, 9, mas aprendeu de verdade, tá? Ele é criativo, é inventivo, é descobridor, é questionador. Então ele vai se dar bem em qualquer empresa. É o que as empresas precisam. Agora, aquele que decorava tudo e sabe tudo, só tira notas 10, 10, 10, 10, mas tudo decorado, ele vai ser um excelente cumpridor de tarefas, um excelente cumpridor de manuais prontos. Agora, tira o manual dele. Tá? Pede para ele criar alguma coisa diferente para a empresa. Pede para ele criar uma nova forma de alcançar o público. Não vai conseguir, não. Então eu tenho visto isso claramente. Tá? O Wallace pergunta sobre educação em lugares menores, em escola pública. Como melhorar essa educação? O Wallace, é exatamente isso que eu vou falar agora, que é exatamente sobre os professores. Tá? Agora, precisa que os professores queiram fazer isso. Vamos ver como é que é? Em primeiro lugar, vamos analisar uma coisa. Prova. Os professores adoram prova. Todo mundo adora prova em escola, que é obrigatório fazer uma semana de provas, aquela coisa toda. E vamos analisar o que significa uma prova. Você pega uma prova e marca uma prova para, digamos, amanhã. Amanhã é quinta-feira. Então você disse, amanhã é quinta-feira nós temos prova da minha matéria, que é, digamos, história. Aí hoje, os alunos todos vão decorar todo o assunto de história que vai cair na prova amanhã. Aí amanhã haverá a prova. Aquele aluno que vem cumprindo um procedimento de aprendizagem correto, pode amanhã tirar uma nota 8,5, digamos assim, 9. E aquele que decorou a noite toda pode tirar 10. Quem aprendeu? O que tirou 10? Não, o que tirou 8,5. Por quê? Esse está estudando corretamente, ele está estudando para aprender, o outro não. Então o professor marcando uma prova, estou dizendo ao foco professor, ao marcar uma prova, ele está destruindo a possibilidade dele identificar quais os alunos estão aprendendo e quais não estão. Basta ele marcar a prova que ele destruiu isso. Não há possibilidade nenhuma de nós sabermos quem está aprendendo ou não. Então, essa prova pode jogar fora, não serve para nada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, para que nós possamos garantir a aprendizagem, tá, é nós darmos avaliações de surpresa. Uma avaliação de surpresa, sim, vai nos dizer quais são os alunos que estão aprendendo e quais não estão. Quando a gente faz uma prova marcada, a gente fica todo satisfeito. Poxa, eu sou um excelente professor, meus alunos só tiram boas notas.
Aí, quando você faz uma prova surpresa, você leva um susto. Aí você diz, ué, eu não sou um bom professor, meus alunos não estão tirando boa nota. Por quê? Porque realmente eles não aprenderam. Então, verifiquem só, em primeiro lugar, a única prova, o único teste que traz algum resultado de avaliação para nós, professores, sabermos se nossa matéria está sendo aprendida ou não, é prova de surpresa. A avaliação proativa, os estudantes elaboram sua própria avaliação. Não, eu já ouvi falar assim, Washington, nunca usei não, essa avaliação proativa. Mas é interessante, assim, volta e meia os nossos alunos fazem isso, é uma outra forma assim de fazer, ou seja, eles preparam as avaliações para mostrar para eles mesmos se eles estão indo bem ou não. Tá? Elisângela quer saber como motivar o Fundamental 2 a aprender em sala de aula. Bom, aí vamos ver primeiro a análise da prova. Como é a prova? Então, primeiro ponto, para que vai servir a prova? Primeiro, tem que ser de surpresa, senão não serve para nada. Uma prova de surpresa, então, vai servir para quê? Para que ela serve? Vou dizer, ela serve para nós avaliarmos se a nossa capacidade de garantir a aprendizagem está funcionando. Então, uma prova é para o professor se avaliar. É por isso que nós, no IUP, eliminamos passar a nota para o aluno. Porque o professor vê a prova, vários erraram, ele devolve a prova para aqueles alunos aprenderem e vai tirar dúvida daquelas questões que eles não aprenderam. Por quê? Ele percebeu que se algum aluno errou alguma questão, ou eu não ensinei direito, ou ele não estudou direito, mas vamos fazer ele estudar, vamos tirar a dúvida dele para que ele aprenda. Porque o que nos interessa não é reprovar ninguém, é que todos aprendam. Então, por isso que a prova não pode ser marcada, senão nós não vamos saber quem está precisando aprender. Então, entenderam? Primeiro passo, a prova tem que ser de surpresa. E segundo passo, o resultado da prova é para nós nos avaliarmos. Nós verificarmos se nós garantimos a aprendizagem de todo mundo. E o aluno, então, errou um monte de coisa, devolve para ele, manda ele estudar aquilo e trazer para você as dúvidas que ele teve, até que você tenha certeza que ele já aprendeu aquilo. Em relação a registro de notas para o MEC, tem maneira de fazer e tem vídeo meu que explica isso. Depois a gente fala. Hoje nós vamos falar apenas da maneira de nós garantirmos a aprendizagem. Pronto. Então, essa é a parte da prova. Pronto. Feito isso. Com isso, o que vai acontecer? Todos os alunos vão começar a ficar interessados em aprender. Olha o estímulo aí do ensino fundamental 2, do ensino médio e o ensino fundamental 1 também. Tá? Ou seja, isso é que nós precisamos fazer. Tá? Exatamente isso. Ou seja, a prova de surpresa e a prova como elemento para nós avaliarmos se nós estamos garantindo ou não a aprendizagem. Pronto. Segundo ponto, é um ponto que o Wallace acabou de perguntar. Aqueles professores só dão aula para metade da sala. Bom, alguns professores reclamam comigo o seguinte, só tem alguns alunos que querem aprender. Tá? Então eu estou dando aula para eles, o resto fica lá e estou dando aula para quem quer. Para quem não quer, eu não dou aula. Gente, isso está totalmente errado. Totalmente errado. Nós temos que, se nós estamos só chamando a atenção de uma parte da sala, é nosso método que está errado. Nós temos que garantir a aprendizagem de todos, inclusive aquele que nada quer. Então, como é que a gente pode fazer isso? Gente, quem não está conseguindo isso, estude os nossos vídeos sobre a metodologia IUP de dinâmica grupal. Nessa metodologia de dinâmica grupal, você garante que todos estejam trabalhando durante a aula toda e você está visitando grupo por grupo, você está em contato com cada aluno e com isso você não está abandonando metade da sala como o Wallace falou. Não está. Só precisa usar essa metodologia. E eu vejo muitos professores que não querem sequer tentar essa metodologia. Gente, se você está dando sua aula, se o professor está dando a aula e consegue a atenção de todos os alunos, e na hora que ele faz uma avaliação, ele vê que está todo mundo aprendendo, não precisa testar metodologia nenhuma. Mas se isso não está acontecendo, se só metade da sala está prestando atenção e a outra metade está conversando, vamos experimentar uma metodologia que mude isso. E eu estou com a minha oferecendo de graça para quem quiser. É só usar. Eu explico tudo. Não é que seja a melhor do mundo, não. Tem milhões de metodologias, mas temos que usar uma que funcione.
É só isso. Esse é o detalhe que nós precisamos. Ou seja, nós estamos precisando mudar o nosso foco. Agora eu estou falando nós, professores. Nosso foco eu preciso estar garantindo a aprendizagem de todos, inclusive daqueles caras que nada querem. Tá? Então isso que o Wallace falou, de metade, o professor dá aula para metade da sala e a outra metade ele não dá, é falta de responsabilidade. Não pode ser assim. Todos são nossos alunos, então nós somos responsáveis pela aprendizagem de todos, inclusive daquele que nada quer. Agora, maneira de fazer isso. Vamos sair daquela de eu só sei dar aula para os alunos todos em fileira. Não. Vamos colocar em grupos operativos, colocar eles para trabalharem. O Washington falou sobre a pedagogia para o projeto de trabalho Fernando Hernandes, que é a avaliação proativa. Essa avaliação proativa, por exemplo, ela pode ser feita justamente em grupos. Cada grupo criar uma avaliação em relação àquele tema do dia, daquela matéria. Então eles podem avaliar, eles podem até fazer avaliações para entregar para os outros grupos. Então tudo isso é importante. Olha, para quem quiser, copie o link que uma educadora, Blogspot, Dinâmica Global. Não, essa não é a minha não, Washington. Isso aí é outro estilo. O meu é a metodologia IUP de dinâmica grupal, tá? Que tem vídeos nossos para isso. Que eu estou explicando e estou nos seminários também explicando isso, tá? Então esse é o detalhe. O que precisa é o professor ser humilde o suficiente para sentir: minha metodologia está dando certo? Não, então eu vou procurar uma metodologia que dê certo. E nós estamos oferecendo a nossa, ok? O Wallace pergunta: a troca de professores pode atrapalhar o estudo dos alunos? Com certeza. Trocar professor é terrível, porque a troca de professor, o aluno já está acostumado com aquele professor, com aquele método, etc., e trocar é ruim. Agora, há determinados momentos que não tem jeito. Por exemplo, um professor faz um concurso e passa e vai ser transferido, obviamente tem que trocar. O ideal é que seja feito um contrato para que o professor só possa sair no meio do ano ou no final do ano, não há dúvida. Mas às vezes isso não é possível, é obrigatória a troca, né? Mas que é ruim toda troca é ruim. Mesmo que venha um professor melhor, mas a troca sempre dá um certo trauma no aluno, há uma descontinuidade, né? Ainda mais quando um professor sai imediatamente. Então, até trocar, às vezes leva uma semana, por exemplo, sem aquela matéria. Lógico que é um atraso. Nós tivemos isso em inglês no IUP esse ano, no colégio IUP. Nós perdemos um professor de inglês e a professora de inglês que entrou agora, entrou com 2 semanas, uma semana, aliás, sem aula. Isso significou um baque, um atraso, né? Então, isso é importante nós... esse que você encontrou é o nosso, né, Washington? Metodologia IUP de dinâmica grupal. E eu estou pronto para explicar. Então, essa pergunta de Wallace também é importante, porque as escolas devem fazer de tudo para evitar a troca de professores durante o processo, né? Então, viram, olha só, como é que eu posso garantir? Eu posso garantir fazendo com que, primeiro, eu sendo humilde o suficiente para saber se eu estou ensinando, logo de cara, tá? Então, humilde o suficiente para saber se eu estou ensinando é fazendo uma prova de surpresa. Fazendo prova marcada, a gente não está sabendo se está ensinando bem ou não, se está garantindo a aprendizagem ou não. De surpresa, a gente sabe. E outra coisa, é usar a nota dos alunos para nós nos avaliarmos. Então, quando a gente assume que o aluno que tirou 4 fui eu que tirei 4 e não o aluno, tá? Eu, professor, nós vamos fazer de tudo para ele tirar 6, 7, seja lá a média normal daquela escola. Como? Nós vamos chamá-lo, nós vamos perguntar por com que dificuldade ele está, né? E para que ele estude de novo e tire as suas dúvidas daquele assunto que ele não aprendeu. Então, a nota a gente não precisa passar para ele. No nosso caso, das escolas tradicionais tem que passar nota para todo mundo. Mas no nosso caso a gente não passa e ele fica realmente preocupado com o assunto. Se você passa a nota, ele não vai querer saber de assunto nenhum. Ele vai querer apenas tirar uma nota maior para compensar, tá?
E Valzinha pergunta, aos poucos aqui em Seabra vejo bons exemplos, sei que você tem sua contribuição. Creio que agora, a cada dia, iremos avançar. Suas reflexões sempre ajudam as nossas práticas. Sim, eu tenho ido muito a Seabra e tem muitos professores daí que estão fazendo maravilhas, realmente. Maravilhas. Washington, você já faz isso aí, maravilha, que é usar a nota como autoavaliação do professor. É exatamente isso. Aí nós não vamos usar a nota para perseguir o aluno, para reprovar o aluno, a nota é para nós. Quando a gente descobre que a nota baixa de um aluno significa que nós temos que mudar alguma coisa para conquistar o seu estímulo, né? Conquistá-lo para que ele fique estimulado, muda tudo. E é isso que nós precisamos. Então, para garantir a aprendizagem do aluno, nós temos que, em primeiro lugar, conquistar o aluno, conquistar a turma, né? E ser humilde o suficiente para saber se nós estamos garantindo ou não. E usar a metodologia e dinâmica grupal, que eu acho fantástica. Tem determinadas aulas, determinados dias, que você precisa fazer um debate geral com os alunos. Então, em vez de dinâmica grupal, usa aquele semicírculo na sala, em que você está olhando todos os alunos e estão todos dialogando com você. Então, é um momento de um método diferente, mas o momento necessita aquele método. Na hora que não precisa esse diálogo direto com todos os alunos, eles em grupo, e você vai de grupo em grupo conversando, identificando problemas, identificando dificuldades. A grande vantagem também disso, que além de você garantir a aprendizagem de todos os alunos, você está dando oportunidade a todos os alunos conversarem com você. Todos os alunos conversarem com você. Porque já reparou que tem aluno que nunca fala com a gente, nunca tira dúvida porque tem vergonha? Se você estiver sentado do lado dele, ele não vai ter vergonha, ele vai chegar para você e dizer, não estou entendendo. Agora, se ele tiver naquela fileira, 30 alunos enfileirados, ele vai levantar a mão e tirar dúvida? Não. Vai ter vergonha de dizer que tem dúvida. Por isso que a dinâmica grupal ajuda bastante. Eu tenho insistido nisso, porque isso é fundamental. Fora que o aluno está trabalhando durante a aula. Não tem coisa melhor do que o aluno estar trabalhando a aula toda. Já pensou o aluno passivo na sala? Porque o aluno trabalhando a aula toda é um aluno ativo. O aluno sentado assistindo uma aula 50 minutos ou 100 minutos, só o professor falando, é um aluno passivo. Esse aluno vai dormir. Quer dizer, alguns vão. Alguns não, eles estão tão interessados, eles leem a matéria antes e não vão dormir, mas são poucos. A maioria dorme mesmo. Então, gente, vamos mudar a nossa maneira, tá? E eu estou à disposição para tirar todas as dúvidas sobre esse método nosso. Agora, é o tal que eu digo, não precisa usar o método nosso, usa qualquer método, agora, mas que funcione, né? Desde que funcione, e me explique. Porque quem descobrir, como já descobriram no próprio Rio Grande do Sul, já me disseram, agora eu estou indo sexta-feira para o Pará, vou conversar com vários professores que estão testando esse método e outros. Vamos ver o que eles descobriram, o que eles conseguiram de evolução, o que eles viram de erro na forma que eu expliquei para eles. Porque vários já estão aplicando, desde o início do ano, quando eu fui lá da primeira vez, vários professores já estão aplicando a metodologia IUPAC de dinâmica grupal. E estão obtendo resultado, e agora nós vamos discutir, o resultado foi bom, não foi, o que precisa mudar, o que não precisa. Gente, garantir a aprendizagem precisa, acima de todos, vamos ver, garantir a aprendizagem de todos os meus alunos. Lembra, meus, aluno é meu. Então, se eu sou professor, o aluno é meu, eu sou dono dele, ou seja, eu sou responsável por ele. Enquanto ele estiver na minha sala, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem nada, sou eu. É como se ele fosse órfão de pai e mãe. Então, a minha preocupação tem que ser total com aquele aluno, tá? Então, se ele é meu, eu tenho que garantir a aprendizagem. Eu não vou deixar ele no canto lá, abandonado, quieto, só porque ele não quer assistir minha aula. Não. Se eu considero que é meu filho, que é responsabilidade minha, lógico que eu vou fazer de tudo para estimulá-lo a assistir a minha aula, a aprender na minha aula. O Wallace pergunta, como chamar a atenção dos professores que só dão aula para metade da sala? Wallace, arranja um jeito de eu dar uma palestra na sua escola, tá? Que é aí Lagoa de Boa Vista, né?
Então, conversa lá com a direção e pede para quando eu for aí visitar vocês, para eu dar uma palestra para os professores da sua escola, para mostrar. Às vezes os professores não sabem, não tem um método de fazer. Se eles quiserem a minha ajuda, eu estarei aí para dar ajuda. Ok, Wallace? Conversa lá na escola, pede a sua mãe para falar, pede a Noélia para falar com o pessoal lá. E dizer que eu estarei à disposição. Primeiro dia que eu vou visitar vocês, eu estou à disposição para conversar com os professores e passar essa ideia. Sulamita, perfeito, a dinâmica grupal ajuda muito. Exatamente, Sulamita, ajuda demais. Agora, o Wallace, não esquece, não fala, porque eu faço questão que o colégio que você está estudando, que seu irmão está estudando, que todo mundo está estudando, que garanta um bom resultado para vocês. Senão não tem sentido, né? Ok, Fábio, um forte abraço para você também. Um abraço. Então é isso, gente. Ou seja, nós precisamos garantir a aprendizagem de todos os alunos, porque nós precisamos garantir o sucesso de todo mundo, o sucesso profissional. Nós precisamos de uma sociedade melhor. Então, toda a sociedade passa por uma sala de aula. Se todos os professores em todas as salas de aula se preocuparem dessa forma que eu estou falando, nós vamos mudar a sociedade. Não tem outra maneira de mudar a sociedade, não. Isso aí é fato, não há outra maneira. Aí diz, mas o que você está fazendo vai levar anos e anos para mudar alguma coisa. Sim, de que forma a gente pode mudar alguma coisa? Me diga, por decreto? Eu acho que não, né? Não tem jeito. Ana Carolina, Mike, professor, minha filha está com 3 anos apenas. Qual dica de receber agora? Olhe, não sei se você tem meu livro Afetividade na Educação, tá? Se você tiver o livro Afetividade na Educação, ali diz tudo sobre essas fases da criança, tá? Então ela está já na segunda fase, tem uma série de coisas importantes aí, então é importante. Washington, garantir a aprendizagem de todos os alunos é possível? Sim, Washington. Dessa forma, com a dinâmica grupal, você garante para todos os alunos na sala de aula. E isso eu vejo na prática, eu faço isso na prática e mostro aos professores como é para fazer. Obviamente, tem uma porção de coisas que a gente tem que fazer, como, por exemplo, a adaptação do tema da aula para o nível de cada aluno. E isso, infelizmente, as editoras não estão fazendo ainda, e, infelizmente, eu ainda não tive tempo de mandar a proposta para a editora Saraiva, que foi a que se propôs a começar a estudar essa forma de um módulo adaptável à educação inclusiva, tá? Mas eu, assim que voltar do estado do Pará, que eu volto no dia 1º de outubro, eu já vou trabalhar em cima disso para que a gente tenha pelo menos uma editora, a Saraiva, que tem um sistema ético de ensino, ela com esse módulo adaptável, né? Com facilidade. Tá? Então vamos ver. Então, Washington diz que garante avanço. Existem educandos que possuem problemas. Não, é exatamente para garantir a aprendizagem desses educandos com problema é que tem esse método. Agora, repare o seguinte, nós não vamos garantir a mesma aprendizagem para todos os educandos. Nós vamos garantir para cada aluno a aprendizagem a partir do ponto que ele está e para mais além. Isso é importante. Por isso que existe a educação inclusiva. Então, todos os alunos têm que aprender alguma coisa todos os dias a partir do ponto que ele está. Não é todo aluno tem que aprender a mesma coisa. Não, todos aprendem alguma coisa todos os dias e diferente. Cada um no seu nível. Por isso que quando o aluno é incluído numa sala de aula, ele é incluído na sala e não no conteúdo, no nível da sala. Ele é incluído na sala por causa da idade ou lá o que seja, e o conteúdo, que tem que ser o mesmo tema, mas o nível de ensino dele tem que ser no nível que ele está. Tá? Esse é um detalhe que a gente também fala no nosso vídeo de metodologia e dinâmica grupal. Ok? É exatamente isso. Então, esse é o detalhe. Então, nós vimos alguma coisa do primeiro item, que foi o acompanhamento correto da vida escolar do filho, e alguma coisa do segundo item, que é como garantir a aprendizagem de todos os meus alunos, sem exceção. Tá? Obviamente,
tem um monte de coisas que nós precisamos fazer para que tudo isso dê certo, mas antes de mais nada, primeiro passo para esse segundo item, o item do professor, humildade. Nós precisamos analisar o que eu estou fazendo, está alcançando todos os meus alunos, inclusive aquele que tem dificuldade de aprender. Não, aquele eu não estou conseguindo alcançar. Então, gente, nós estamos errados. Não é que a gente precise acertar, não. Nós precisamos buscar ajuda. Porque se a gente não consegue, temos que buscar ajuda. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi que numa sala de aula, com 20 alunos sem nenhum transtorno, sem nenhuma síndrome, e 2 ou 3 alunos com autismo, com deficiência intelectual, não tinha como garantir a aprendizagem desses 3 sem prejudicar a aprendizagem dos outros 20, alguma coisa está errada. Temos que buscar um método para isso, uma metodologia que funcione. Eu fui tentar buscar em tudo que é lugar e não achava. Até que nós descobrimos, na teoria, Pichon-Rivière, com grupos operativos, e na prática, com salas multisseriadas completamente diferentes das multisseriadas que a gente vê no Brasil. Salas multisseriadas na Suíça e sala multisseriada como uma de Mato Grosso do Sul, com uma professorinha que faz exatamente a mesma coisa das professoras da Suíça. Então, com isso, foi por causa disso que nós desenvolvemos esse método, que é a metodologia IUP de dinâmica grupal. Foi copiando exatamente isso e juntando com a teoria de Pichon-Rivière. Então é exatamente isso. Os vídeos nossos estão aí, os artigos sobre isso. Quem tiver qualquer dúvida, entre em contato, assista os vídeos e tire dúvida com a gente. Tá? Mas como eu digo, nós não somos os únicos que estamos fazendo alguma coisa desse estilo, não. Tem muita gente fazendo e conseguindo. Apenas o nosso está à disposição, para quem quiser. Certo? É exatamente isso que a gente quer. Ok? Então, vamos... sim, Washington, o que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou divulgar que assim que terminar o ano letivo nosso, nós vamos ter um treinamento no IUP em Salvador da nossa metodologia. E esse treinamento vai estar aberto a todo mundo que quiser. Então, nós, obviamente, nesse final de quarta unidade está tumultuado, muita coisa a fazer, inclusive nós estamos com uma série de obrigações junto ao Conselho Estadual de Educação, que a gente tem que refazer o projeto, um monte de coisa. Mas assim que terminar, nós vamos divulgar e vamos fazer esse treinamento e vai estar aberto aos professores que desejarem, a gente vai divulgar brevemente isso. Vai ser aqui em Salvador, ok? Aí já ficam as pessoas sabendo que nós vamos fazer isso. Gente, olha só, qualquer dúvida, entre em contato comigo, mande o relato, o questionamento por nosso e-mail, que é robertoanderson@gmail.com, Roberto Anderson junto. Qualquer dúvida urgente, etc., quem tiver mais facilidade no WhatsApp, entre em contato pelo WhatsApp mesmo, se identifica, né? Que é o nosso, é o 719-9624-1011. E o Face, só não pode no Face entrar como amizade, porque esgotaram aqueles 5.000 que o Face coloca como limite, né? Mas fazendo o seguindo, como aliás quem está assistindo sabe, é porque esse vídeo, assim que nós terminarmos agora, eu vou fazer a gravação dele no YouTube e a partir de amanhã já está disponível no YouTube, tá? É esse mesmo, Washington, robertoanderson@gmail.com. E aí pronto, tá? E com isso a gente fica com esse diálogo, esse contato permanente. Sim, como eu falei, sexta-feira eu estarei indo para Belém do Pará, sábado, domingo, segunda, terça, até sexta eu estarei lá no interior, em Pichuna do Pará, com esses seminários, treinamentos de professores na escola Irmã Agnes Vinquier. No sábado, depois dessa Semana do Pará, deixa eu ver que dia é. No sábado, dia 29, eu estarei indo para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu ficarei 29 e dia 30, sábado e domingo. E no dia 1º de outubro, eu estarei regressando para Salvador, e 2 de outubro, terça-feira em diante, eu estarei já fazendo a segunda conselho de classe do IUP para analisar o desempenho de todos os nossos alunos,
e reunindo os pais de cada um dos alunos que está com alguma dificuldade de aprendizagem no dia 3, 4, 5 e 6, tá? Inclusive sábado, que 7 é eleição, né? E de 8 em diante estaremos continuando a nossa conversa com os pais sobre o procedimento que cada aluno precisa para ter o seu desenvolvimento pleno, e acompanhando todos os nossos alunos. Então, esse é a nossa trajetória dessa semana, ok? E a semana que vem, então, a partir de sexta, Ipixuna do Pará, ok? E uma semana inteira em Ipixuna do Pará. Forte abraço para todos vocês e até a nossa próxima quarta-feira. E eu estou analisando se teremos ou não uma internet de boa qualidade lá em Ipixuna, para nós termos nosso programa ao vivo na quarta-feira que vem, diretamente do estado do Pará, ok? Forte abraço para todos vocês e até lá.